Mas eu queria ler com vocês um texto de Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas, capítulo 9, verso 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Só esse texto. Feche seus olhos. Pai querido, nesta manhã nós nos colocamos à tua disposição para que a tua palavra essa manhã cumpra com o propósito dela em nossas vidas, que ela possa ser penetrante e possa discernir os nossos pensamentos, possa penetrar até a divisa da nossa alma, e que nós possamos sair daqui repletos da tua presença, e que a tua palavra faça a diferença em nossas vidas, em cada um de nós que estamos aqui, e em cada um daqueles que estão assistindo nesta manhã. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Jesus estava falando aqui com uma multidão. E em dado momento ele diz assim, aquela multidão já estava acompanhando Jesus, já estava caminhando junto com Jesus por algum tempo. Em dado momento, ele diz assim, para todos aqueles, é umas coisas que não dá para entender muito bem, se a gente for pensar, né? Eles já estavam acompanhando Jesus. E ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, ou acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Eles já estavam acompanhando Jesus. Eles estavam caminhando com ele há muitos dias já. Mas tem uma versão que diz assim, se alguém quiser vir após mim. E nessa versão, a tradução de vir após mim, que nós temos, diz assim, se alguém quiser unir-se a ele. Ou, se alguém quiser ser um com ele. Então, quando Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser se unir comigo, se alguém quiser ser um comigo, negue a si mesmo. E aí quando eu comecei a pensar sobre isso, e quando eu comecei a pensar sobre o negue a si mesmo, eu confesso para vocês que teve uma hora assim que eu dei uma paradinha, sabe? Eu dei uma paradinha porque o negócio está meio complicado. Porque quando a gente começa a pensar em negar a nós mesmos, esse texto aqui, negar a si mesmo, ele fala muito sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. E aí eu, pensando sobre isso, e pensando de mim, o que é negar a si mesmo? E eu queria que você pensasse aí, com você. O que é negar a si mesmo? Primeira coisa, vamos ajudar aqui, vamos abrir um caminho. Vamos abrir uma porta, para a gente pensar. Primeira coisa, negar a si mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas. Já começamos, né? Então nós amamos a Deus sobre todas as coisas, já é um caminho. Mas também, negar a si mesmo quer dizer dizer não à minha
natureza humana. E quando a gente fala sobre dizer não à minha natureza humana, é dizer não às minhas vontades. Esses dias eu conversava com a Neuza, com o pessoal da nossa célula, e eu falei uma frase que eu ouvi há muito tempo, que a gente falava muito, e hoje não se fala tanto. Né? E a Neuza até pediu explicação da frase para mim, e depois pediu aplicação da frase, né? Mas fala assim que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E aí negar a nós mesmos, negar a mim mesmo, eu vou dar um exemplo assim mais claro. Esses dias agora nós tivemos que fazer aí a declaração de imposto de renda. Né? Tivemos que fazer nossa declaração de imposto de renda. Tivemos que declarar os nossos bens. E o negócio cada vez aperta mais. Né? Eu vou falar de mim. Eu tinha 3 filhas, que eram minhas dependentes. Tenho ainda a Neuza, né? Tenho ainda, né? Tenho. Tenho a Neuza, que é minha dependente. Né? E tinha algumas contas. As filhas foram casando, foram tendo a idade de não ser mais dependente, e vai saindo lá das nossas deduções. E cada vez vai deduzindo mais. Vai deduzindo menos, quer dizer, né? Cada vez vai deduzindo menos. E chega uma hora que você vai fazer a sua declaração de imposto de renda e fica naquela coisa. Faço o que é certo, dou um jeitinho. Eu sei que aqui não existe isso, tá? Não existe. É só um exemplo que eu estou dando. É um exemplo, para você entender o que eu estou falando. Né? Arrumo uma nota, por exemplo, com um dentista amigo meu, e aí dá para deduzir. Dou um jeitinho para não pagar o imposto. Aí fala assim, mas você é chato. Até nisso. Todo mundo dá jeitinho nisso, não dá? É normal. Você conversa com todo mundo, ninguém paga imposto de renda. Todo mundo quer restituir, não é? Quem não gosta de restituir imposto de renda? Eu fico muito feliz, né? E fico aguardando um mês que vai cair na minha conta lá. Mas e se não der para fazer? O aviso já do banco. Chegou a restituição. Mas e se não der para restituir o imposto de renda? É um exemplo só, tá? Hoje em dia, todo mundo dá um jeitinho. Você vai no contador, ele fala assim, você quer fazer normal ou você quer restituir? Desse jeito. Ou estou falando coisa errada aqui? É normal, todo mundo faz. Todo mundo faz. Tá certo ou tá errado? Todo mundo faz. Todo mundo dá um jeitinho. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não interessa, é errado. E nós, como filhos de Deus, temos que negar a nós mesmos diariamente quando surgem essas facilidades em nossa vida. Outra facilidade que tinha muito, não sei como é que está hoje, a pessoa comprava lá um bilhete único lá no metrô, com não sei quanto de crédito. Comprava um bilhete com R$300 de crédito e pagava R$50. Está todo mundo comprando. Que mal tem nisso?
todo mundo faz. Negar a si mesmo, negar a natureza humana. A nossa natureza sempre vai dizer assim para nós, sempre, está todo mundo fazendo. Ainda vamos falar assim, ó, o pastor fulano de tal faz. Lá na igreja, fulano faz isso aí. O errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Você já parou num semáforo vermelho? De pedestre, por exemplo? E os carros passam te xingando porque você está parado? Você já viu isso? Aí fala assim, não, porque ninguém para nesse semáforo. Semáforo vermelho é para parar. Mesmo que ninguém pare, é para parar. O certo, ele é certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo. E esse é o nosso posicionamento como filho de Deus. E essa é a diferença que nós temos que fazer como filhos de Deus. Ainda que ninguém esteja fazendo, nós vamos fazer. Ah, mas você vai parecer bobo. Vou. Você vai ser ridículo. Vou. Você vai ser... Posso falar essa palavra? Você vai ser otário. Vou. Porque o certo é o certo. E todos os dias, não é uma vez ou outra não, tá? Todos os dias, oportunidades vão aparecer, vão surgir na nossa vida, para que nós alimentemos a nossa natureza humana. Seja em coisas grandes, seja em coisas pequeninas, seja em coisas corriqueiras, do dia a dia, onde nós nem percebemos. Por isso que nós temos que negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos quer dizer negar a nossa natureza, aquilo que nós temos vontade de fazer. Você acha que quando a gente faz a declaração de imposto de renda, que vê lá, se eu colocar mais isso, eu vou ter que pagar imposto. Eu não vou declarar o carro. Não vou declarar. Ninguém está vendo, ninguém vai saber. Esse negócio de cair na malha fina é 1 em 1 milhão. Acho que eles vão ligar para mim. E aliás, eu conversei com o contador. Ele falou que todo mundo faz isso. Que tem até pastor fazendo. E cita o nome de alguns pastores aí, para justificar. E você vai ouvir isso, tá? Quando alguém te oferecer algo errado, e falar assim, não, está todo mundo fazendo. Lá na igreja, inclusive, tem muita gente fazendo. O pastor faz. Nós temos que negar a nossa vontade humana para poder seguir Jesus. Para poder seguir Jesus, nós temos que renunciar toda a confiança, renunciar tudo aquilo que nós confiamos em nós mesmos, que nós acreditamos que podemos fazer, naquilo que é a nossa capacidade, para poder falar como nós cantamos aqui hoje. Tudo depende de Deus em nossas vidas. Eu vou resumir aqui, né? Aproveitar que hoje o tempo é meu, a hora é minha, né? Eu olho para lá, ó. Ali está a piscina, né? Que vai ter o batismo à noite, às 18 horas. Mas as nossas cadeiras reservadas não estão ali com o Leandro, né? Então eu vou dar um testemunho rapidinho. A Neuza vai dar o testemunho completo, eu vou dar um testemunho rapidinho. Quando nós não confiamos em nós, nem na nossa capacidade, nem naquilo que podemos fazer, mas a nossa confiança está em Deus. A Neuza teve 3 cânceres, né? E o convênio ao qual a gente fazia parte há muito tempo, trabalhei numa empresa por 32 anos,
E o convênio fazia parte dessa empresa. E depois que eu saí da empresa, nós continuamos com o convênio. Então, muito tempo com o convênio. E depois que a Neuza teve os cânceres, eu saí da empresa, passou um tempo, eles ligaram lá e falaram assim, ó, a partir do dia 30, vocês não têm mais o convênio. Eu sou mais jovem, né? A Neuza é mais velha que eu, não sei, vocês não sabiam disso, né? Ela é mais velha que eu. Não vou falar a idade, mas ela é mais velha que eu. E quando nós começamos a procurar alguns convênios, as pessoas diziam assim, pode parar. Teve uma corretora que falou assim, vocês estão perdendo tempo. A Neuza já passou dos 50 e poucos anos faz tempo, né? Com histórico de câncer. E todos diziam assim, não adianta procurar convênio. Nenhum convênio vai aceitar vocês. Ou se aceitar, a carência vai ser tão grande que ela não vai conseguir fazer o tratamento. E ela estava no meio do tratamento. Não terminou ainda. E a resposta era essa, não adianta procurar convênio. Lógico, a gente confia em Deus, mas a primeira reação que a gente tem da nossa humanidade é estremecer. Como é que nós íamos fazer? Nós não tínhamos essa realidade de depender do SUS. Não que se precisasse, como nós fomos atrás, né? Nós fomos atrás, eu vou falar para vocês. Mas na hora foi um baque na nossa vida. Mas eu falei para Neuza, nós não confiamos em convênio. Nós não dependemos do convênio. Nós dependemos de Deus. E nossa vida está nas mãos de Deus. E Ele tem o melhor para nós. Mas o quadro era impossível. Nós procuramos, lógico, não porque nós dependemos de Deus, que nós vamos ficar em casa sentados sem fazer nada, não é isso. Nós procuramos a rede pública, e Deus moveu as mãos. A Neuza conseguiu ser atendida na Santa Casa, conseguiu passar por médico, conseguiu, mas também estávamos tentando o convênio. E ela conseguiu o tratamento, mas eu sempre digo, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, não está naquilo que nós podemos fazer, não está no convênio que nós pagamos, porque de repente você não tem mais, como aconteceu conosco, não tem mais. E aí? Mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Resumo, nós conseguimos um convênio. O convênio, como nós tínhamos um convênio há mais de 30 anos, ele não colocou carência nenhuma, inclusive para o tratamento da Neuza. A Neuza pegava um convênio no remédio, pega ainda, né? Que ela tem que tomar por causa do câncer. Uma caixinha desse tamanho assim, ó. Custa R$1.000. Todo mês ela tem que tomar. Todo dia. O convênio liberou o remédio. E diziam que a gente não ia conseguir nem entrar no convênio. E ela conseguiu o tratamento no convênio também. Aí cancelamos o convênio da Santa Casa. Então hoje, nós temos um convênio, posso dizer, melhor do que nós tínhamos. Com tratamento melhor. E como Deus cuida de nós, o convênio ainda ficou R$400 mais barato do que o que nós pagávamos. E era impossível. Todo mundo falava, com 3 câncer, entrar num convênio, com mais de 30 anos, é impossível. Mas quem cuida de nós? É o convênio? É o dinheiro que nós podemos pagar? Não. Quem cuida de mim, quem cuida da minha casa, é Deus. E é Ele que move. Eu não sei o que aconteceu lá no convênio. E nem fui procurar saber.
Nem quero saber. Tinha uma carência lá, eles não deram a carência. Tinha uma carência lá de 2 anos para algumas coisas. Eles não deram carência nenhuma para nós. Graças a Deus, eu nem vou perguntar por quê, não quero nem saber. A minha oração era exatamente essa, para não ter carência. Eles falaram que não tem carência, amém. Porque quem cuida de mim é Deus. É Deus, sabe? Desculpa se eu estou falando isso para vocês, né? Mas foi uma coisa que aconteceu conosco. Numa situação que Deus cuidou de nós, porque não depende de mim. E a Neuza até alguns dias, né? Ela tinha uma ligação muito forte com outro convênio que nós tínhamos. Era um laço de alma que ela tinha, sabe? Vocês têm ideia, a minha filha, a mais velha, tem 32 anos, ela nasceu lá nesse convênio. Então era uma coisa assim que fazia parte da vida da gente. Mas que Deus, quero dizer que Deus mostra que quem cuida de mim, eu preciso depender de Deus. Eu preciso depender de Deus. Eu preciso negar a minha dependência daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso realizar, daquilo que eu sou capaz. Talvez pessoas com muito mais condições financeiras não conseguiam estar no convênio como nós. Mas Deus moveu as mãos. Se você perguntar para mim, como? Eu vou falar para você, a célula que nós temos estava orando por nós, a igreja estava orando por nós. Foi isso que aconteceu. Agora os detalhes, eu não sei, prefiro não saber. O que eu sei é que Deus moveu a mão, nós estamos usando o convênio, ela está recebendo remédio, está fazendo tratamento, está muito bom, amém. Nós não dependemos da nossa capacidade. O que eu quero dizer é isso, nós não dependemos daquilo que nós podemos fazer. E muitas vezes, nós ficamos focados naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós sabemos fazer. Ah, isso aí é fácil. Eu resolvo. É só fazer assim, assim. Já fiz. E a gente pode fazer isso. Mas em primeiro lugar, nós temos que depender de Deus. Se o Senhor não cuidar, não estiver na casa, em vão vigiam sentinelas. Se o Senhor não toma conta. Então, nós temos que renunciar a toda a confiança que nós temos na nossa própria natureza, né? Toda a confiança que nós temos dentro da igreja, como religiosos, vai. Por exemplo, às vezes acontece algumas coisas, as pessoas falam assim, mas acontece com vocês? Você é pastor. Irmãos, pastor, essa semana eu não consegui andar com a coluna travada. A pessoa normal, de carne e osso. A minha confiança não pode estar no cargo que eu exerço. A minha confiança não é somente porque eu estou aqui dentro. A minha confiança é porque Deus cuida de mim. A sua confiança é porque Deus cuida de você. Eu falava do Acero aqui hoje, um pouquinho antes. Deus cuidou do Acero. E tem cuidado dele. Está cuidando dele. A médica falou assim para mim. Geralmente nesses casos o que aconteceu com o Acero, se essa veia rompe, a pessoa tem mais ou menos uns 3 minutos de vida. Que ele teve um aneurisma na aorta, na região renal. A veia dele só sangrou, não rompeu. E o médico falou, geralmente rompe. E falou que não tem o que fazer. Deus cuida de nós. A nossa confiança
está no Senhor. Então, negar a nós mesmos, negar a nossa confiança, aquilo que nós sabemos fazer, negar a nossa natureza. Mas o texto também fala que nós devemos tomar a nossa cruz todos os dias. E eu já tinha alguns pensamentos sobre isso, sobre tomar a cruz, né? É uma coisa que às vezes fica meio... A gente não consegue entender direito o que é tomar nossa cruz todos os dias. Primeiro, para a gente entender o que Jesus estava dizendo, naquela época, na época de Jesus, quando a pessoa era condenada à morte de cruz, ela mesma carregava a sua cruz pela cidade, para que todos da cidade, soubessem que aquela pessoa era uma condenada e estava sendo condenada à morte de cruz. Então ela carregava a sua cruz para mostrar a sua sentença. Por isso que ele faz essa comparação, porque naquela época era muito comum isso. Então Jesus fala para nós que nós devemos tomar a nossa cruz todos os dias. Então tem duas coisas aí que nós devemos analisar: tomar a cruz e todos os dias. Tomar a nossa cruz. Algumas pessoas falam, né? Eu não falo, nunca falei. Mas algumas pessoas falam assim, que coisas que tem com ela, que acontece com ela, fala que é a cruz que ela carrega, né? Já ouviram falar isso? Por exemplo, um exemplo, não é o meu caso, por exemplo. A pessoa fala assim, por exemplo, tá lá minha sogra. Fala, é a cruz que eu tenho que carregar. Vocês já ouviram isso? Não é isso que a Bíblia diz, tá? Às vezes a pessoa fala assim, o marido é chato, né, Dilson? O cara chatão. A esposa fala assim, é a cruz que eu tenho que carregar. Não é isso que a Bíblia diz. Não é essa a cruz que nós temos que carregar. A cruz que nós temos que carregar é a cruz que nós falamos para o mundo, que nós estamos com Cristo, que nós vivemos com Cristo, que nós participamos daquilo que Cristo participou, que nós recebemos em nós tudo aquilo que são as consequências de andar com Cristo, que é muitas vezes ser rejeitado, que é muitas vezes ser colocado de lado, que é muitas vezes, né, as pessoas não compreenderem a gente. Esses dias mesmo teve uma polêmica aí, né, na internet, de uma cantora que teve um posicionamento. Ela tomou a cruz de Cristo. Ela tomou a sua cruz naquela posição. Eu não vou falar para vocês se ela está certa, está errada, não é o caso aqui, mas ela tomou uma posição. E muitas vezes, tomar a cruz é isso. É como eu falei anteriormente, é quando você tem uma oportunidade de se dar bem, mesmo não sendo por um meio lícito ou certo, você tomar a cruz de Cristo e falar, não, esse não é meu posicionamento. Isso é tomar a cruz diariamente. Cruz fala de sofrimento, mas cruz fala também de redenção. Cruz fala de amor. Não é que a nossa cruz vai ser comparada com a cruz de Cristo. Nunca. Jamais. Mas tomar a nossa cruz diariamente é diariamente demonstrar o nosso amor. É diariamente demonstrar a nossa empatia. O que falta hoje, principalmente nos cristãos, empatia. É quando nós chegarmos aqui de manhã e vermos aquele senhor que fica ali fora, que suja a frente da igreja, que traz um monte de lixo ali para frente. É tratar ele bem, limpar a sujeira que ele faz. Vai ser todos os dias? Vai. É chato? É. É cansativo? É. Mas tomar nossa cruz é lembrar que o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por ele. Mas que eu tive uma oportunidade
de conhecer esse Deus. Talvez o que ele precisa é de uma oportunidade. E às vezes nós olhamos para ele com desprezo. Às vezes nós olhamos para ele querendo que ele saia daqui, achando que ele está atrapalhando. Mas Jesus falou assim para os seus discípulos: bem-aventurados vocês que me deram o pão quando eu tive fome. E bem-aventurados vocês que me vestiram quando eu tive frio, que me acolheram. E eles perguntaram: mas quando nós fizemos isso? Jesus, quando fizeram algum daqueles que estão passando necessidades, vocês fizeram a mim. Então, carregar a nossa cruz todos os dias é um pouco disso, de sentir o amor que Deus sentiu por nós, sentir pelas pessoas, sentir pelo nosso próximo, amar o nosso próximo. Quando a gente fala de amar o próximo, é uma coisa tão genérica, é uma coisa tão global, mas é cheio de detalhes, é cheio de circunstâncias, é cheio de pequenas nuances que a gente tem que perceber. Amar o nosso próximo não precisa fazer muita coisa, basta não desprezá-lo, basta não tratá-lo de qualquer maneira. Isso é carregar a nossa cruz diariamente. Carregar a nossa cruz não tem tanto a ver com o que nós passamos, com o que nós sofremos, mas carregar a nossa cruz é muito mais como nós nos posicionamos diante de tudo aquilo que nos acontece. Como nós nos posicionamos diante de tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus. Isso é carregar a nossa cruz diariamente. Carregar a cruz não é um castigo, como muitos dizem. Ah, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Para nós cristãos, carregar a cruz é um prazer, é uma alegria poder carregar a nossa cruz diariamente. Carregar a nossa cruz, a Bíblia diz lá que é pessoal. Cada um carregue a sua cruz. Eu não posso carregar a cruz da Neuza, que aliás, para mim é pesada demais. Mas para ela é leve. Ela não pode carregar a minha. A minha cruz para ela é pesada demais. Mas para mim é leve. É um prazer. É uma alegria. Carregar a cruz, lá fala, o texto é diariamente. Não é uma vez. Não é porque eu sou regenerado, nova criatura, porque ali, hoje, vão passar pessoas pela água, vai ser batizado, vai fazer sua confissão pública de quem é Deus na vida deles, de que tudo está resolvido. Ali é um passo. A Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz todos os dias. Todos os dias. Inclusive sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias. Porque em todos os dias nós vamos ter oportunidades para negar nós mesmos, para carregar a nossa cruz, ou para deixar a nossa natureza humana falar mais alto e tomar nossas decisões. E quando nós deixamos isso, nós negamos a cruz de Cristo. Quando nós deixamos a nossa natureza humana tomar as decisões, nós negamos a cruz de Cristo. E se você for as referências desse texto, lá em outros textos de Jesus fala assim que quem não nega a Ele, não nega a si mesmo, e quem não carrega a sua própria cruz,
não é digno de entrar no reino dos céus. Então, carregar a cruz lembra do sacrifício de Jesus que Ele fez por nós. Lembra do amor maior que Ele deu por nós. E aí sim, depois de tudo isso, aí vem a parte que fica fácil. Jesus fala assim: então, vem e siga-me. Vem e ande comigo. Vem para ser um comigo. E as perguntas que eu comecei a fazer na minha cabeça, eu queria fazer na sua cabeça também, deixar aí você. Você é um com Cristo? Quem tem mais tomado decisões na sua vida? A natureza humana, a nossa vontade? Ou a nova criatura? Nós temos acompanhado o movimento ou temos feito diferença? Hoje é muito difícil tomarmos posições, mas a posição de discípulo que Jesus nos ensina nesse texto é uma das mais fáceis, porque diz respeito somente a nós. Negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e seguir Jesus todos os dias. Essa é a vontade de Deus. Eu falei que esse tema não está relacionado com o tema do Leandro que ele vem desenvolvendo sobre posicionamento, né? Mas se você quiser colocar lá uma legenda assim, ó, posicionar-se como discípulo, você pode colocar, porque o Leandro não está aqui mesmo, ele não é nem, né? Quando ele for ver isso aqui, já está gravado, então você pode colocar lá, posicionar-se como discípulo. Pode ser que ele fale sobre isso depois, né? Mas hoje, essa é a nossa atitude, de posicionarmos como discípulo. Os músicos, pode subir aqui. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essas coisas. Queria que você pensasse um pouquinho sobre como no seu dia a dia, como no seu trabalho, como na sua casa, você tem que se posicionar como discípulo de Jesus. Como você tem que negar a sua vontade todos os dias para tornar-se um discípulo de Jesus. Feche seus olhos.